Fala aí, galera, que acompanha a gente aqui no podcast História em 5 Minutos. Meu nome é Lisandra e no programa de hoje eu gostaria de convidar a Maria Luísa para a gente falar um pouquinho sobre o episódio que aconteceu lá no período regencial, que é a Revolta Farroupilha. Bom, gente, a Revolta Farroupilha, também conhecida como Guerra dos Farrapos, foi a revolta mais longa do período regencial. Ocorreu de 1835 a 1845. Começou durante a regência do Diogo Antônio Feijó e foi até o segundo reinado de Dom Pedro II. Ela eclodiu no Rio Grande do Sul e foi a única revolta do período que buscou separar radicalmente a província do Império e implantar um regime republicano. Teve como principal razão a insatisfação das elites da província do Rio Grande do Sul. Essas elites eram representadas por estanceiros, que são os proprietários de fazenda e criadores de gado, pelos militares locais e pelos charqueadores. Tudo começou assim. O Rio Grande do Sul era um grande produtor de couro, gado e charque. Para quem não sabe o que é charque, é uma carne que é banhada no sal e é deixada para secar no sol. Essa carne era utilizada na alimentação dos escravos de todo o Brasil e, por isso, era importada principalmente para a região sudeste do país. Acontece que a Argentina e o Uruguai também produziam essa carne, e o Império, para firmar um acordo comercial com o Uruguai, baixou a carga tributária do produto uruguaio para 12%. Assim, o charque produzido no Rio Grande do Sul ficou bem mais caro que o importado, recebendo taxas altíssimas de 25%. Outra questão que desagradava os estancieiros era a criação da Guarda Nacional, sustentado com o dinheiro dos impostos. Essa guarda era diretamente subordinado ao governo central no Rio de Janeiro, e sua permanência desafiava a tradição regional das milícias ou exércitos particulares controlados pelos estancieiros gaúchos. Outro descontentamento dos gaúchos era o imposto cobrado sobre o gado que circulava na fronteira Brasil-Uruguai, e a negativa do governo em arcar com os prejuízos causados no gado por uma praga de carrapatos em 1834. E para piorar a situação, os revoltosos também estavam insatisfeitos com o governo. A população pobre, excluída da política, estava insatisfeita com o presidente da província rio-grandense indicado pelo Império. Em meados de 1830, tudo dependia do regente e não havia autonomia das províncias. Qualquer melhoria, como uma simples pavimentação de uma via ou a construção de uma ponte, dependia exclusivamente do Império e demorava muito tempo para que tal assunto entrasse em pauta. Assim, os farroupilhas lutavam para que parte da receita gerada pela província ficasse na região, de forma que esse tipo de obra fosse agilizado e implementado num curto espaço de tempo com recursos da própria província. Considerando essas medidas uma afronta, os rebeldes chefiados por Bento Gonçalves tomaram a capital, a cidade de Porto Alegre, em 20 de setembro de 1835. O vice-presidente da província, Marciano Pereira Ribeiro, favorável aos farroupilhas, assumiu o poder e foi acompanhado por vários oficiais do exército. Após intensos combates, em 1836, proclamaram a República Rio-Grandense, derrotada logo no ano seguinte pelas tropas imperiais. Bento Gonçalves foi capturado em combate e levado preso para a Bahia. Fugiu em 1837, retomando o comando dos rebeldes. As vitórias farroupilhas levaram à proclamação da República de Piratini, em 1838, sob a presidência de Bento Gonçalves, tornando a província autônoma. Nos primeiros anos da Revolução, os farrapos conseguiram sobrepor-se às forças imperiais e venceram batalhas importantes, como a Batalha de Seival e a Batalha do Barro Vermelho. Um momento marcante aconteceu em julho de 1839, quando David Ganabarro e Giuseppe Garibaldi lideraram a conquista de Laguna e fundaram a República Juliana, localizada no atual estado de Santa Catarina. O controle sobre a região de Laguna, no entanto, durou pouco, pois em novembro de 1839, as tropas imperiais já haviam reconquistado a região. Mas, Maria Luísa, havia outros líderes? Sim, além do Bento Gonçalves, David Ganabarro e Giuseppe Garibaldi, houveram outros líderes, como Antônio de Souza Neto, Onofre Pires, Manuel Lucas de Oliveira, Domingos de Almeida, Joaquim Teixeira Nunes e entre outros. Mas qual foi o desfecho desse conflito? Então, os farrapos começaram a enfraquecer a partir de 1840, por causa do fim de outras revoltas provinciais e pela nomeação do Barão de Caxias como comandante das tropas imperiais. O barão, por meio de táticas militares e diplomacia, conseguiu ampliar o enfraquecimento dos farrapos, forçando-os a negociar.
As negociações entre os farrapos e o Império resultaram no Tratado de Poncho Verde, assinado em 1º de março de 1845, que determinou o seguinte: os farrapos teriam direito a nomear o seu próprio presidente de província. Todos os rebeldes seriam anistiados, isto é, perdoados. As dívidas contraídas pelos farrapos após 10 anos de conflito seriam pagas pelo governo. Os escravos que lutaram pelos farrapos seriam alforriados. Os oficiais militares dos farrapos fariam parte do exército imperial e manteriam a mesma patente, e o charque estrangeiro seria taxado em 25%. E galera, uma curiosidade é que atualmente o dia 20 de setembro, conhecido como Dia do Gaúcho, é feriado no estado do Rio Grande do Sul, e eles também comemoram a Semana Farroupilha, que é um evento festivo que acontece de 13 a 20 de setembro, com desfiles em homenagem aos líderes da Revolução Farroupilha. Então, galerinha, esse foi o nosso podcast. Espero que tenham gostado. Siga o nosso canal e deixe o like. Até o próximo programa. Tchau!